Hawkeye chega em seu penúltimo episódio de forma excelente, tomado de uma trama incrível, cheio de emoção e reviravoltas. Nesta review, analiso todos os pontos importantes, easter eggs e teorias. Salve família, sou Cássio Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Com muito prazer, retornando para comentar mais um episódio de Hawkeye. Let's go! Estou imensamente feliz com este episódio. Foi muito bom ver a preocupação que o anterior tinha me causado, indo embora ao longo do decorrer da trama deste quinto capítulo. O roteiro foi escrito de forma muito competente, equilibrando o desenvolvimento de personagens com sequências de ação e reviravoltas de uma forma incrível. A começar em sua introdução, inclusive estes inícios da história de Gavião Arqueiro vêm sendo mais que satisfatórios, e em menos de 6 segundos a Marvel descarta teorias milaborantes a respeito da loira misteriosa, estabelecendo sua relação com Helena. Todo esse momento é belo porque, primeiro, nos proporciona cenas de combate bem coreografadas, que é bem importante. Depois, trazem o dilema da Belova em livrar todas as viúvas negras da maldita influência psicológica da Sala Vermelha, em contraste com a descoberta que uma ex-colega usufrui de uma boa vida através do que fora treinada para fazer. O interessante é que essa ex-viúva negra não é pintada como vilã, apesar de usar o assassinato como forma de ter enriquecido. Eles mostram bem o porquê a personagem optou por isso, apesar de ser em pouco tempo. É nítido que a personagem realmente não é uma pessoa que tem prazer em sangue. Então a Marvel nos entrega depois uma das suas melhores cenas, que é envolvendo a morte da Helena pelo estalo de Thanos e seu retorno. Tudo nessa parte é bela e tocante. A forma em que a personagem percebe seu corpo desfazendo, a tinta da parede se modificando de uma maneira similar ao pó, a confusão expressa no rosto dela, junto ao sentimento de imponência, é tudo muito bem encaixado, tudo muito bonito, bem filmado. Após isto, temos a Kate Bishop totalmente diferente do que estamos acostumados, no sentido que todo aquele excesso de confiança, no qual sempre tenta evidenciar, dá espaço a alguém decepcionado consigo mesma, consciente de suas falhas e tomada de inseguranças. Hailee Steinfeld entrega este momento quebrado da Kate de forma excelente, expressando muita naturalidade na maneira de falar e expressões. Sua química com Vera Farmiga é muito boa, conversando no público que, apesar de todos os pesares, a Eleanor se importa com sua filha e a tem como algo muito importante na sua vida. Embora sempre esteja no pé de sua filha com relação ao seu jeito protetor, a personagem se orgulha do que a filha tornou-se. Porém, essa conversa ao longo de seu desenvolvimento é capaz de mostrar um lado sombrio da Eleanor, na forma em que fala de atos heróicos e reage quando a Kate expõe o Jake. Fica claro que é uma pessoa em volta de coisas erradas e que ela não tem nenhuma surpresa aparente ali em tudo que a filha está lhe contando sobre seu noivo. Claro que é uma pessoa em volta de coisas erradas e, por consequência disso, desses atos deploráveis, ela tem todo um ar misterioso, um ar realmente que nos envolve a imaginar e acertar que ela está envolvida em algo muito denso, em algo muito pesado. Mas é interessante como eles fazem essa transição e mostra isso de forma que não pinta a personagem como aquele genérico de monstros sem sentimentos, uma vilã extremamente sádica por ser sádica. Ela tem um lado humano, ela se importa com sua filha, apesar de ter um interesse ali por trás, mas é nítido que ela ama sua filha do jeito controverso, mas isso acontece. Quando a trama faz a transição para o background da Echo, a Marvel responde algo que é bem óbvio, mas muitos questionaram. Por que Maya Lopes fugiu na cena final do episódio anterior? Primeiro, a personagem quer apenas vingança contra o Ronin, não simplesmente acabar com Clint sem saber ao menos qual é a ligação entre os dois. E o segundo ponto é que, além de perceber a presença de uma desconhecida extremamente hábil que estava lutando contra o Clint e ao mesmo tempo a Kate Bishop e ela também tomou uma flechada e logicamente isso debilita pra caramba se você não tratar, infecciona. E aqui a série, apesar de ter o lado ficcional, quer mostrar que os personagens humanos se ferem, eles ficam doentes, eles podem morrer por uma infecção, por um ferimento grave. Então, logicamente ela tinha que se retirar ali para se tratar. A interação entre Kate e Helena é perfeita porque combina com a essência das duas personagens e o objetivo de cada uma delas.
A Belova é uma pessoa que, apesar de tudo que passou, não perdeu sua parte humana, um jeito irreverente que, embora lembre a sua irmã Natasha, tenha seu jeito único de ser conduzido. E quanto Kate é uma jovem que, assim como qualquer pessoa, sente medo, porém, nestes momentos, ela não perde a linha de observação. Mostra coragem diante do oponente e entende o que está acontecendo em sua volta. E tudo isso casa com o objetivo da Helena, que é deixar um recado a essa jovem ousada que está se metendo em algo fora de sua alçada. A Kate está dando uma de Scooby-Doo, querendo desvendar um mistério que não é da sua conta. Então a personagem da Helena está aqui para mostrar que ela deve se cair fora. Mas ela faz isso de uma forma diferente, porque ela percebe que a Kate tem um bom coração, tem boas intenções. Então ela quer fazer esse recado ser passado de uma forma amigável. Apesar de não ser algo pessoal, se a Kate insistir, isso vai mudar. Então é muito bacana como fica claro que no futuro elas provavelmente serão grandes amigas. A energia entre as duas é clara perante a isso. E a forma em que a Marvel fala da Natasha nessa conversa entre as duas é muito bonita e necessária. Afinal, em Vingadores Ultimato, a personagem se sacrificou, mas meio que o roteiro não deu praticamente nenhuma atenção a isto. A não ser naquela cena do sacrifício, depois, quando termina a batalha e vai para a despedida, meio que o núcleo esquece de desenvolver esse sentimento das pessoas com relação à perda da Natasha. E agora eu vou falar de um carinha que queimou minha língua, no sentido de que eu não imaginei que poderia ficar bom por conta de como for apresentado anteriormente, que foi o Giles, que nesse capítulo, embora é mostrado de forma bem coadjuvante, é explorado numa figura que vai se tornar próxima do Clint de maneira orgânica, não é aquele negócio forçado, estranho demais, no sentido cômico, que não estava me pegando com relação a isso, e agora eu consigo imaginar os dois e pensar que a amizade das HQs pode ser transferida para aqui, sim, de uma forma interessante. No momento em que é mostrada a prisão do Jack por meio da suposta pesquisa vinda de Eleanor, fica claro até mesmo para os mais céticos a questão da personagem ser na verdade o principal cérebro dessa relação criminosa. O Jack é alguém importante, logicamente, no final das contas ele é espadachim, mas também ele tem um papel muito de bode expiatório aqui. Pode ser até que a Eleanor ainda não a abandone e ele tem um papel ali bem próximo do dela, mas é bem possível de que ela seja realmente a chefe ali com relação ao desenvolvimento dos dois. Não estou falando em si da organização e de toda a série, todo o antagonismo da série, mas entre a relação dos dois eu acredito que ela é a principal cabeça com relação aos projetos e mistérios criminosos. Um momento muito simples, mas bacana demais, foi o Clint parado em frente ao tributo aos Vingadores originais e falando de como a Natasha Romanoff fora valiosa. É claro, como amiga continua com ele, apesar de não estar mais presente. Todo esse carinho que a Marvel está tendo com a personagem me deixa muito contente. Pena que não valorizaram antes, né? Poderiam ter feito uma trilogia, um background maior para a personagem, mas enfim, né? São águas passadas e esperar que a Helena tenha esse desenvolvimento agora que a Natasha não teve. A partir do momento em que Clint resolve tomar uma ação extremamente pesada para um herói, até buscar outra alternativa com relação a Maya, é sensacional. O roteiro consegue realmente ir a fundo no lado sombrio do Gavião, nos levando a crer de forma convincente que tomara mesmo a decisão de eliminar a Maya. Quando o personagem conversa com a Laura, o espectador cria a expectativa de que Barton achou outra solução. Contudo, quando o confronto com a Lopes começa, ficamos na dúvida novamente. No meu ver, essa foi a primeira vez que a Marvel foi tão longe no lado sombrio do herói. E isso é muito bom, porque uma coisa é mostrar o Clint como Ronin, e aí tem um outro nome, as tatuagens e tal, e então bem que o público acaba imaginando que é outra pessoa. Mas aqui a série está deixando bem claro que o Clint que o Ronin é uma parte do Clint. É a parte sombria dele, é a parte que quando ele se vê sem esperança, que a família dele está em jogo, acaba se sobressaindo. A coreografia de luta foi muito bem dirigida nessa parte também. O talento da Maya é expresso com muita identidade junto à forma em que conduz os movimentos do Clint. A revelação do Casey ser traíra me pegou de surpresa, do Casey, no caso, contudo sempre eu achei sonso. É interessante que mais uma vez a série deixa claro que Maya é a observadora montando esse quebra-cabeça sem esforço. Kate ter ajudado o Clint e não desistido apesar de sua reprovação
a fez ter mais respeito perante o Vingador, e por conta disso a personagem deve enfim receber a tão aguardada aprovação logo em breve. E a cena final, além de ser sensacional, é muito importante para a nova fase da Marvel. O retorno de Winston Fisk e com o ator Vincent D'Onofrio é sensacional. A ligação com a Eleanor e a questão de estar ligado à morte da Maya da morte do pai da Maya é uma clara ponte à série da Echo e no futuro a chegada do Matt Murdock, o Demolidor. Sem contar que o fator de ser ligado à morte do pai da Lopes é um aspecto que traz bastante similaridade com o background das HQs. E o outro ponto importante foi a confirmação de que a Eleanor fez contato mesmo com a Helena para matar Barton. Naquele momento que ela pega o telefone no episódio 4 e diz que quer ajuda, ela estava solicitando a ex-viúva negra. E inclusive eu fiz essa teoria e acertei. Você pode conferir ela na review do capítulo anterior. Eu vou deixar aqui o card para vocês olharem e notarem como eu expressei essa ideia aqui, se confirmou de que ela estava ligada à chegada da Helena ali e que estava tudo conectado. E é muito interessante como a Marvel vai plantando essas ideias aos poucos. Muito se fala de que o Demolidor está prestes a chegar no UCM, e isso pode ser realmente bem verdade, agora que já temos Echo, Matt Murdock, então é um background que tem tudo a ver com o Demolidor. A Echo está intrinsecamente ligada ao personagem, o Rei do Crime é o principal antagonista dele, então todo esse clima de submundo, de crime, de leilão clandestino é muito urbano, muito ligado ao Homem Sem Medo. Então a gente vê como o planejamento é importante. Chegamos ao fim da análise. Agora eu conto com vocês para a análise mais detalhada do YouTube chegar ao máximo de pessoas possíveis por meio de seu compartilhamento, inscrição e comentário. É simples, não passa nem 2 minutos, você consegue fazer isso e partir para outra coisa que precisa fazer. Até a próxima, como deve ser.